A liturgia da igreja, ela tem um ciclo, onde nós vamos repetindo, ouvindo a mesma palavra. Ano A, B e C. Nós estamos celebrando o ano B, o ano de São Marcos. Mateus, Marcos e Lucas são os três evangelhos que meio que dão uma direção nestas celebrações litúrgicas. Depois o evangelho de São João é mais ou menos sempre colocado nas solenidades, nas festas ou em momentos importantes da igreja. E por que a igreja faz isso? Porque a palavra de Deus vai sendo repetida, vai sendo ouvida, e a cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos encontra numa condição específica nossa, não da palavra de Deus. O que modifica somos nós, não é a palavra de Deus. Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Semana passada encerramos o ciclo do tempo do Natal. Depois, na segunda-feira, a festa, a solenidade do batismo do Senhor. E aí nós começamos a semana do tempo comum. E hoje, segunda semana do tempo comum. Aonde você estava há 3 anos, quando a liturgia de hoje, quando a palavra de hoje foi proclamada? O que você estava fazendo há 3 anos atrás, quando foi proclamada esta mesma leitura do segundo domingo do tempo comum? 3 anos atrás, eu estava aqui na catedral, um dia depois da minha posse canônica, que foi no dia 16. Há 3 anos atrás, o segundo domingo do tempo comum, caiu exatamente no dia 17 de janeiro. E nós estávamos vivendo o tempo da pandemia. A igreja tinha menos da metade do que tem hoje aqui. E todos nós estávamos de máscaras, porque era o tempo que nós precisávamos ainda usar máscaras. Tinha que sentar uma pessoa, pular os bancos não estavam todos preenchidos. A grande maioria de nós estava em casa, fechado. Fechado por quê? Porque não podíamos estar em ambiente público, não podíamos estar numa celebração. Tinha uma lei de restrição quanto à presença, à celebração presencial. Alguns tinham tanto medo que nem saíam de casa, acompanhavam pela televisão. E a palavra de Deus nos alcançou naquele momento, por uma transmissão, por uma coisa ou outra. Qual era o nosso sentimento? Qual era a nossa situação? Era de medo, de incerteza, era de insegurança, se vamos sobreviver, se não vamos sobreviver, se a pandemia vai acabar com tudo, se tudo vai continuar assim eternamente, se nós vamos precisar usar máscara para o resto da vida, se nós vamos precisar fazer isso, aquilo outro. Esse era o pensamento em 2021, há 3 anos atrás. E hoje nós estamos aqui, numa situação completamente diferente, numa situação absolutamente diferente. A igreja está cheia, nós estamos sem máscaras, muitas pessoas vieram aqui da comunidade Kenosis, de outros lugares, de outras cidades, sem medo, sem receio, estão fazendo o seu retiro, o seu momento de encontro, e nós estamos num ambiente diferente. Mas ainda assim, a palavra de Deus foi proclamada, foi anunciada para que nós escutássemos. Isso nos leva à primeira leitura. Vejam a insistência de Deus. Deus chamou o jovem Samuel por 3 vezes. Às vezes na juventude não se escuta a palavra de Deus como ela precisa ser escutada, como ela precisa ouvir. Por que Deus insiste em repetir a mesma palavra, o mesmo chamado? Porque nem sempre nós somos dóceis à escuta da palavra de Deus como ela precisa ser ouvida. Então Deus não é alguém que desiste fácil de nós. Deus é alguém que insiste. Chamou Samuel, Samuel respondeu: eis-me aqui. Não, eu não te chamei. Não é Eli que está chamando o jovem Samuel.
E por uma segunda vez Deus insiste: Samuel, Samuel. E mais uma vez ele vai a Eli, e Eli: não fui eu que te chamei. Mas Eli entende, é Deus que está te chamando, é Deus que tem um propósito, é Deus que tem uma vontade na sua vida. Então, quando você for chamado novamente, responde a Deus, escuta a voz de Deus, e essa resposta tem que ser uma resposta direta, objetiva, não é uma resposta com um mais ou menos, um talvez, mas é uma resposta direta. E assim, na terceira vez, Samuel responde: Senhor, eis-me aqui. E a partir daquele momento, Samuel entende a sua missão. Às vezes nós demoramos a escutar a voz de Deus, o chamado de Deus, ou melhor, às vezes nós temos dificuldade de ter um discernimento sobre o que é a voz de Deus. E nos dias de hoje, ainda é mais complicado escutar a voz de Deus e ter um discernimento sobre a voz de Deus, porque nós temos muita coisa que vem com uma roupagem de palavra de Deus, de vontade de Deus, quando não passa de vontade humana e de ideologias humanas. Nós temos às vezes um anúncio que vem disfarçado de uma coisa que é vontade de Deus, que parece que Deus está caminhando por aqui, quando na realidade não passa de uma distorção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exige um compromisso concreto, conforme nos lembra Bento XVI, a palavra não é um conjunto de doutrinas a ser transmitido, mas é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E o encontro com a pessoa de Jesus Cristo não é simplesmente uma doutrina moral, ética que foi imposta, mas quem se encontra com Jesus Cristo precisa fazer uma transformação da sua vida. Por isso a segunda leitura falava desta transformação. Não adianta falar que nós temos um seguimento a Cristo, se a nossa vida não se transforma na prática. Nós não somos discípulos de Cristo porque fomos batizados e porque vamos à igreja, ou porque carregamos algum sinal de cristianismo, mas nós somos discípulos de Cristo porque a palavra escutada, a palavra ouvida, ela leva a uma transformação e a um compromisso ético e moral da parte dos discípulos. E se não tem isso, nós não temos cristianismo. Um cristianismo que não transforma a vida dos discípulos é uma falsificação da palavra de Deus. Um cristianismo que não apresenta a radicalidade do seguimento a Cristo é uma falsificação do Evangelho. Não é Evangelho, é qualquer outra coisa. É uma proposta bonita, é uma proposta ideológica, mas não é cristianismo. E é por isso que João vai apontar na direção de Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João, quando aponta para Jesus, ele aponta esse caminho para os discípulos. João Batista não é o caminho, a verdade e a vida, mas é Cristo, e a palavra que vem de Cristo. Por isso ele aponta para Jesus, e os discípulos começam esse segmento. Entre eles estava Tiago, e Tiago vai levar esta palavra. E é interessante como está no Evangelho de São João. Primeiramente, Tiago leva esta palavra a Pedro. Nós encontramos o Messias, nós encontramos o Salvador. Jesus não é um herói, Jesus não é um promotor de causas sociais, Jesus não é um agitador político, Jesus não é o defensor de uma causa ideológica.
Jesus é o Messias. Jesus é aquele que veio para nos salvar, e a salvação exige um compromisso concreto, direto, objetivo, com a palavra ensinada por Jesus, não com interpretações ideológicas, não com vontades humanas, não com adequações da palavra de Deus. E a gente encontra até por aí alguns artistas, pseudo-celebridades, que falam, que querem dizer assim: não, tem que mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que se adequar aos nossos tempos. Ou nós nos adequamos à palavra de Deus e somos cristãos, ou nada, ou isso não serve. Não é a palavra de Deus que tem que mudar, não é a palavra de Deus que tem que se adequar aos costumes, aos modos de ser e de viver do nosso tempo, mas é aquele que quer ser cristão que precisa se adequar à palavra de Deus. Todo mundo é convidado a ser cristão, mas nem todo mundo precisa ser cristão. Mas quem quiser ser o cristão, precisa seguir o Evangelho, precisa viver do Evangelho, e não viver de outras coisas, e não escutar outras vozes, porque com o tempo parece que nós vamos também gostando de escutar outras vozes, outras coisas, e parece que nós vamos trazendo isso para a igreja, e nós queremos adequar o jeito, a forma de ser igreja, e isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo, isso é qualquer outra coisa, menos cristianismo. E nós precisamos ser fiéis ao anúncio do Evangelho, à pregação do Evangelho. Foi para isso que Deus veio, e Jesus é o Messias, porque nos anuncia que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não a verdade que você quer escutar. Nós cantávamos nos Salmos: é prazeroso fazer a vontade de Deus, mas não é fácil fazer a vontade de Deus. É prazeroso fazer a vontade de Deus, mas custa fazer a vontade de Deus. E custa o quê? Sacrificar a tua vontade, sacrificar a minha vontade, sacrificar a nossa vontade, sacrificar os nossos pensamentos, às vezes os nossos pensamentos distorcidos pelas coisas que o mundo vai apresentando, sacrificar isso para ganhar a vida eterna, para ganhar a eternidade. Isso é o cristianismo, e não é outra coisa, e não é outra coisa. E nós precisamos ter isso muito seriamente e muito conscientemente claro na nossa mente, claro na nossa vida. A quem nós escutamos? A Cristo ou aos apelos do tempo, os apelos do mundo? Essa resposta nós damos não para o outro, mas nós damos para nós mesmos diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.